Boa tarde, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Cá estamos. Cá estamos mais uma vez para o nosso ITK Comenta. Para aqueles que nunca participaram do ITK Comenta ou chegam aqui pela primeira vez, o ITK Comenta é um quadro que nós temos semanalmente, onde nós respondemos algumas perguntas, batemos um papo, conversamos um pouco. E é sempre muito divertido para nós e muito enriquecedor. A gente espera que para vocês também, certo? Vamos ver onde é que está o povo. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Falta só a Carlota. Tô pegando as perguntas aqui. Carlota chegou. Pronto. Boa noite. Bem-vindos, Tá rindo de quê, menino? Você chega assim, ó. Olha, não seja mal criado com a sua sogra, que sua mãe tá na live, tá? Se você for mal criado com a sua sogra, ela vai chamar a sua atenção. Ó, a mamãe tá aqui. A mãe tá na live. Boa noite a todos. Hoje eu cheguei esbaforida, muito vento, muita chuva, Moana enlouquece nessa casa. Muito bom, vamos lá. Muito bom, vamos lá. Temos muitas perguntas? Muitas. Que maravilha. Muito bem. Fortalecimento para combater uma imperfeição. O fortalecimento, eu acho que talvez não sei se eu colocaria como essa na palavra, mas a questão é, a partir do momento que você reconhece uma imperfeição, tem dois caminhos. Tem algumas imperfeições que eu vou mudar a palavra para limitações, que você tem como adquirir recursos e, de repente, superar essa limitação. Então, vou dar um exemplo de uma língua, por exemplo. Não sei falar inglês. É uma limitação. Eu posso buscar recursos, fazer aula de inglês, fazer um curso de inglês, enfim, para superar essa limitação. Algumas limitações não tem o que pode ser feito para ser fortalecido / superado essa limitação. E aí, no caso, o que precisa é eu aprender a conviver com essa limitação. Entende? Porque não tem recursos, não tem ferramentas que possam extinguir a limitação. Então, eu acho que é importante primeiro você entender de qual tipo de limitação, que a palavra que você está usando é imperfeição, né? Você está falando. Se é algo que você pode ter recursos e com esses recursos superar isso, ou se é uma imperfeição / uma limitação que não tem uma forma de ser superada. Se ela não tem uma forma de ser superada, é você aprender a conviver com ela de uma forma harmônica. Sim. Um outro ponto de atenção que talvez possa ser importante para você é se você se permite ser imperfeita ou se você se permite ser imperfeito. Porque um dos grandes motivos de sofrimento para as pessoas e para muitas pessoas é que elas não se permitem serem imperfeitas ou não se reconhecem como pessoas imperfeitas, como se aquilo de alguma forma fosse um prejuízo ou se aquilo de alguma forma fosse errado. O que acontece é que essas pessoas, na maioria das vezes, desenvolvem um nível de exigência
e de busca pela perfeição que é tão alto que se torna um grande sofrimento dentro de nós, né? Uma coisa é a busca pela excelência. A busca pela excelência é algo que nós podemos construir, melhorar as coisas que a gente precisa melhorar, dar o nosso máximo, fazer o nosso melhor. A busca pela excelência é funcional. A busca pela perfeição é disfuncional, porque a perfeição não existe. Nós somos seres imperfeitos, em constante construção. Então, quanto antes a gente desiste dessa busca que é disfuncional pela perfeição, que não existe, que não é possível, e a gente coloca o foco em fazer o nosso melhor, de acordo com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com os nossos defeitos, qualidades, com tudo aquilo que vem no pacote, aí a gente pode lidar de forma mais saudável com essas nossas imperfeições, que de alguma forma estão presentes para nos ensinar, né? Para ajudar esse nosso processo de desenvolvimento. Muito bom, perfeito. Essa colocação é perfeita. A diferença entre a busca pela excelência, eu fazer o meu melhor sempre, o melhor de mim que eu ponho a serviço sempre, e a busca da perfeição. Se a gente entra nessa nuance de perfeição, a gente vai carregar conosco uma frustração sem tamanho. Porque a perfeição para quem? Se você entra nessa busca de perfeição, a perfeição é para você ou a perfeição para os olhos do outro, como o outro enxerga você? A sua perfeição, ela está sendo equiparada, ou você tem uma referência de quê? Do quê? De quem? De você mesmo ou do outro? Então, isso carrega uma frustração sem fim, não compensa, não vale a pena, né? Você fala em fortalecer. Fortaleça quem você é. Fortaleça o que você é por dentro. Fortaleça o seu propósito, a sua busca, o seu servir aqui. Porque se você fortalecer isso, você não vai precisar ser perfeito. Porque nenhum de nós somos. Nenhum de nós somos, né? Nem Jesus Cristo foi. Ele não conseguiu agradar todo mundo. Isso significa que ele não foi perfeito. Porque se ele fosse perfeito, ele teria agradado 100% das pessoas da época dele. Nem ele foi. Então, como que nós, simples seres humanos, que estamos aqui para aprender, podemos nos colocar como perfeitos? Eu acabei agora uma sessão com um cliente muito querido, e eu trouxe para ele essa questão: a gente sempre ganha, porque a vida está sempre movendo para mais. A gente sai sempre ganhando, em qualquer situação, dependendo do olhar, do foco que eu coloco naquele contexto. Então, uma situação desafiadora, muito difícil, muito complicada, que eu passei, que me arrastou, que me levou para o chão, que eu tive que começar do zero, eu tenho como sair ganhando. E essa é a grande beleza. A gente tem sempre que buscar onde a gente está saindo ganhando. E como que você sai ganhando? Não sei, mas tem sempre uma forma de você sair ganhando. Um aprendizado. Poxa, eu fiz essa escolha errada, depois eu fiz de novo essa escolha errada, eu fiz agora de novo essa escolha errada. Só estou perdendo. Não. A cada escolha errada que você faz, você aprende para não fazer a mesma escolha da outra vez. Você sai ganhando. Você sai com um aprendizado, você sai com uma experiência. Busque as suas experiências. Fortaleça as suas experiências. Fortaleça o seu aprendizado, mas não busque a perfeição. Porque isso vai ser muito duro e muito pesado para você. Muito bom. É possível chegar em um nível de não se magoar mais com atitudes ou falas de pessoas? Não se magoar, eu acredito que não, né? Agora, talvez não se importar, talvez sim. Por que eu digo que não se magoar, não? Porque é quase impossível a gente falar que não cria uma expectativa. Ou, dependendo do contexto, dependendo da fala dessa pessoa, talvez sim vá te impactar, e esse impacto pode ser um impacto negativo que cause uma mágoa, entende? Então, eu pelo menos não conheço, não acredito
alguém que chegue num nível que diz, não, não me importo mais com absolutamente nada, se é uma decepção, eu tô bem com isso. Agora, o que eu percebo são pessoas que conseguem lidar melhor, de repente, com algumas falas que magoam, que chateiam, que existe algum tipo de decepção naquela atitude ou naquela fala. Eu encaro dessa forma. Com a consciência de que nós não controlamos o que nós sentimos, né? A mágoa, ela vem de um movimento anterior que é de raiva ou de tristeza. Isso, ao longo do tempo, se transforma em uma mágoa. Nós não controlamos a raiva ou a tristeza que nós sentimos. Simplesmente surge. Agora, o que nós controlamos é o que nós fazemos com isso, né? Então, você falou isso comigo, eu fiquei triste, essa tristeza é minha. Ou você falou isso comigo, eu fiquei com raiva, essa raiva é minha, essa mágoa é minha. O que é que eu escolho fazer com isso, né? De que forma eu lido com esse tipo de situação? Então, talvez o nosso objetivo não seja não sentir raiva, tristeza ou a própria mágoa. Talvez o nosso objetivo seja o que é que nós fazemos quando nós sentimos isso, né? De que forma a gente maneja o comportamento a partir dessas emoções. Muito bom. E também um outro olhar, se você fala, é possível chegar em um nível de não se magoar com a fala de pessoas. Se essas pessoas falam algo que te toca, que te magoa, tem duas situações. Primeiro, que esse algo já existe em você. Eita, olha bem, não falei que agora é assim? A gente faz joinha, aparece uma bolinha. Oh, olha lá. Isso é uma loucura. A gente tem que aprender a desabilitar isso. Primeiro que essa coisa provavelmente já existe dentro de você. Então, essa pessoa está sendo, de novo, essa pessoa está sendo só um farolzinho mostrando algo que já existe dentro de você. E segundo, essa pessoa tem valor. O que ela fala tem valor e importância na sua vida. Porque se não tivesse, não te magoaria. Se é uma pessoa que não tem valor e importância na sua vida, ela fala e você, tá bom, coitado, deixa para lá, ou isso não tem. Eu lembro uma vez, eu era bem nova, bem mais novinha, era adolescente, eu cheguei em casa com muita raiva, brava. Tinha uma construção perto da casa onde eu morava, eu estava voltando, caminhando de uma escola, de uma aula, e quando eu passei, os pedreiros mexeram comigo. As pessoas que trabalhavam naquela construção mexeram comigo, assoviaram, falaram umas besteiras e tal. Sei lá, eu devia ter uns 15, 16 anos. E aí eu cheguei em casa cuspindo marimbondo de braveza. E o meu pai sempre foi muito espirituoso. Aí ele falou, o que é isso que você está nessa braveza toda e tal? Eu falei, porque eu passei lá e o moço falou isso. Aí ele falou, minha filha, agradeça, bote o joelho no chão e agradeça. Aí eu olhei e falei, que isso, pai? Ele falou, porque o dia que você passar numa construção e nem os pedreiros mexerem mais com você, aí sim você tem que ficar bravo. Mas enquanto os pedreiros estiverem mexendo, você pode ficar bem, que tá tudo bem. Então, assim, se as pessoas falam algo que te afeta, duas coisas. Ou isso já existe dentro de você, ou essas pessoas têm algum significado para você. Senão você não ligaria. Eu, no caso, o que eles falaram, a forma como eles falaram, já existia algo dentro de mim em relação àquilo. Então, fique atento a isso. Não precisa chegar a um nível de não me magoar. Se chegar a um nível de te magoar, observe e reconheça dentro de você o que isso tem a ver comigo. Essa pessoa ou este sentimento. Tá? Muito bom. Essa aqui vou deixar só para Carla responder. Constelação familiar pode ser feita online ou somente presencial? Pode ser feito online e presencial. Eu praticamente, não sei, eu diria que 99% dos meus atendimentos de constelação, quando eu constelo, são online. Porque são pessoas fora, Nordeste, Sul, de todos os lugares, que vêm para constelar comigo e que não precisam vir para o presencial. Então, eu faço online, funciona super bem, dá muito certo e para mim é
perfeito, não tem nenhuma diferença. Então, sim, pode ser presencial ou online. Agora, uma coisa que estão me perguntando muito, a força do seu lugar. O workshop agora do dia 8, na próxima, sem ser essa sexta, a próxima. Ele eu não consigo fazer online. Ele não tem como ser feito online, porque são muitos exercícios sistêmicos, são muitos exercícios de constelação que nós vamos fazer em grupo e que eu não consigo abrir para o online, porque eu não teria como acompanhar todas as pessoas online. E eu tenho que acompanhar todas as pessoas que estão dentro do workshop. Então, ele eu não consigo fazer online, mas a constelação em si, individual, sim, online funciona muito bem. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, porque eu não lembro de nada vivido com ele. Eu não tenho uma resposta exata para te dar, né? O porquê que você não lembra. Mas existem uma série de possibilidades. Às vezes, uma dor muito grande, o sistema entra num mecanismo de defesa de realmente bloquear algumas memórias, algumas lembranças. Mas uma outra explicação, talvez, para isso seja o fato de que você simplesmente não se lembra. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em se lembrar, têm uma memória muito boa, né? Isso porque a gente está falando, assim, dos 12 anos para trás. Porque, geralmente, ali, os primeiros anos de vida, realmente a gente não se lembra, né? Não é aquela coisa que quando você pensa, você tem a imagem daquilo acontecendo na sua cabeça. Você sabe por fotos, por coisas que te contaram, coisas do tipo. Agora, dos 12, né, ali depois de 7 até 12 anos, é realmente já mais normal a gente lembrar de fato de situações que a gente tenha passado, que tenha acontecido. E essas memórias, talvez, ou a ausência dessas memórias que você tem com seu pai, podem ser uma forma do seu sistema realmente se proteger para algo que foi muito sofrido, muito dolorido para você. Essa é uma explicação. Ou simplesmente, talvez você não tenha uma memória tão aguçada, e não é algo que você tem costume de fato de ficar lembrando de muitas coisas do passado, que também é muito comum entre as pessoas, entende? O Bruno, por exemplo, tem uma péssima memória. Sobrou, estava demorando. A flecha passou aqui, ó, e atingiu a parede, porque memória de elefante que eu tenho. Às vezes eu esqueço algumas coisas, mas para outras coisas eu tenho uma memória muito boa. Muito bom. É bastante improvável que, como você conviveu com ele até os 12 anos, é bastante improvável que você não tenha nenhuma memória. Então, você caminha por uma fala de generalização, não tenho nenhuma memória com meu pai, isso é bastante improvável. Se a gente investigar, provavelmente algo chega. E se fosse, né, se você tivesse aqui, por exemplo, numa sessão de terapia, provavelmente a pergunta que eu te faria é o que é que você quer com essa pergunta? Porque essa é uma pergunta que tem uma pergunta por trás dessa pergunta. Como é a sua relação com seu pai? Quais são esses movimentos? O que é que você sente falta de não lembrar? O que é que você gostaria de lembrar? Quais são? E provavelmente nós temos um tema aí ligado nesse movimento com seu pai. Então, se fosse num movimento individual, certamente eu caminharia com você nesse sentido, porque é bastante improvável que com 12 anos você não tenha nenhuma lembrança nesse sentido. Eu concordo. E também talvez você possa pensar que tipo de informação que você quer com essa lembrança. Porque algumas pessoas têm muito nítida uma cena. Nossa, eu me vi o dia que eu estava no parquinho com o papai, eu passeando de mão dada, aí a gente foi comprar pipoca. Então, a pessoa tem essa informação assim muito nítida. Outros têm uma sensação. Nossa, que saudade que me deu uma sensação assim, igual quando eu ficava com ele no parquinho, passeando, aquela coisa, era uma sensação de segurança tão gostosa, e você não valida isso. Então é importante também você reconhecer e você validar. Eu concordo, e muitas vezes o que o Bruno falou aí é você está esperando algo que aconteceu, mas você precisa de uma validação. E, de novo, eu não agora, mas talvez uns 30 dias atrás,
eu estava com uma cliente também, no individual, no consultório, e ela trazia uma queixa que ela não havia sido cuidada. Não, porque eu nunca fui cuidada, meus pais estavam sempre ausentes, enfim. Todas aquelas questões de não cuidado, não cuidado, não cuidado. E algumas sessões para frente, ela me traz uma situação em que ela, sabe, numa festa, ela teve um problema grave de saúde. E quando ela se viu naquela situação tão difícil, na hora que ela retornou à consciência, ela já estava com a mãe dela ali do lado dela, ajoelhada do lado, ajudando e trazendo de volta, trazendo de volta, trazendo de volta. Então eu falei assim, mas engraçada, sua mãe não é uma pessoa tão ausente, nunca nem sabia onde você estava, na casa de quem que você estava. Como que ela estava ali do seu lado na hora que você retomou a consciência? Aí ela assustou assim, então talvez ela não fosse tão ausente assim. Então observa, né, se não é assim, você quer ter lembranças de algo, uau! E às vezes foi um pão de queijo que seu pai levou e falou assim, olha aqui minha filha, esse pão de queijo que eu trouxe para você. Não é um algo uau, mas é algo que faz sentido e que você pode validar. Valide as pequenas memórias, os pequenos momentos. Não espere ser uma produção de Hollywood para... eu tenho essa lembrança do meu pai. Talvez pequenas sensações, pequenos momentos. Só uma coisinha. Fátima perguntou como entrar em contato comigo. Fátima, entra aqui pelo meu próprio Instagram. Não sei se você está assistindo pelo Instagram do Rafael, do ITK ou meu, mas se não for pelo meu, é Carla Cadomoto, e pelo próprio Instagram você pode falar comigo. Tá bom? Desculpa. Percebo que minha filha precisa de terapia por não ter processado um relacionamento infeliz, mas ela não. Tá respondido. Se ela não percebe, nada adianta, com todo respeito, você perceber. Entende? Nas ordens da ajuda, isso fica sempre muito claro, né? A primeira pessoa que precisa reconhecer ajuda sou eu mesmo. Então, eu preciso pedir ajuda. Não adianta eu querer ajudar alguém que não acha que precisa de ajuda. Entende? Então, ela teve um relacionamento que... Aí eu não sei se é a sua leitura ou se ela também fala que foi um relacionamento infeliz. E ela precisa reconhecer que, se ela quiser, ela pode ter ajuda, de repente, para elaborar e trabalhar toda essa questão. Mas, às vezes, para ela tá tudo bem, é algo que ela não precisa e ok. Então, do seu lugar, basta olhar e se colocar disponível, à disposição, para caso ela precise de alguma coisa. Agora, não já ir com a ajuda pronta, entende? É um movimento que ela precisa ter consciência, se realmente ela precisa. Exato, porque o processo terapêutico só acontece quando há uma demanda. Então, ou a pessoa tem consciência de algo que está doendo aqui, ou alguma coisa não está dando certo na vida. Basicamente, as pessoas chegam aqui por esse motivo, né? Ou tem alguma coisa doendo aqui que está difícil de elaborar, ou alguma coisa não está funcionando. Problema na relação, problema no trabalho. E aí, a partir desse lugar onde existe uma queixa, onde existe uma demanda, a gente consegue trabalhar. Existe um outro grupo de pessoas que vem aqui por um movimento de autoconhecimento, querem seguir num movimento, não tem um incêndio específico, as coisas vão surgindo a partir do movimento de autoconhecimento. Então, o que é que te leva a reconhecer que ela processou mal? Isso é uma evidência ou é a sua leitura? O que é uma evidência? Uma evidência é assim, ela chora depois que terminou todos os dias copiosamente, não vai trabalhar, não se alimenta. Opa, aqui a gente tem uma evidência. Minha filha, percebo que desde que você terminou, você não tem se alimentado, você não sai para trabalhar, você está chorando muito. Me parece que tem algo difícil aí. Você percebe isso também? Pronto. Devolve para a pessoa para ver se a pessoa consegue perceber. Agora não, a pessoa terminou. Está vivendo, fazendo isso, fazendo aquilo, às vezes um pouco triste, não, mas eu estou achando que não processou bem. Então, o quanto nós estamos falando de evidências e o quanto nós estamos falando de uma percepção sua. Isso serve para todos nós. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma intervenção na vida da outra pessoa, mas a gente está completamente poluído ou contaminado pela nossa própria interpretação daquilo. E muitas vezes não há evidências daquilo que
daquilo que está acontecendo, né? Então, evidências são essas questões práticas, né? Uma evidência é a pessoa se queixou com você. Está muito difícil para mim isso que está acontecendo. Beleza. Aí nós temos uma evidência. Agora, temos evidências nesse caso ou é simplesmente um julgamento de como o outro processou? Muito bom. E talvez uma boa fala para sua filha seja em cima disso que o Bruno está falando. Minha filha, eu percebo que está difícil para você lidar com isso ou com aquilo. Eu percebo que você tem ficado mais entristecida. Se em algum momento você quiser olhar para isso, se você quiser conversar, eu estou aqui para você. Se em algum momento você sentir que está muito para você e que você precisa de um pouco de suporte, talvez a gente possa procurar uma pessoa, uma especializada, uma pessoa que saiba lidar com isso para poder te ajudar. Só saiba que você não precisa carregar isso sozinho. Eu também estou aqui para você. Pronto. Né? Você não invade o espaço dela, você está ali de apoio e fica a critério dela, se isso é muito para ela ou não, se ela dá conta ou não. Que aí fica, dá mais certo. Muito bom. Beijos. Até semana que Até vem. a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo.